Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Física. Aqui nossa aula de número 13. Vamos dar sequência ao estudo do eletromagnetismo. E aqui eu trago dois conceitos para vocês, o conceito de campo e o conceito de força magnética. É interessante que para assistir essa aula você já tenha assistido a aula anterior, que foi onde eu fiz uma introdução sobre o magnetismo. Então vamos começar. O que seria o campo magnético? Então, ao ser colocada nas extremidades de um ímã, a agulha magnética de uma bússola orienta-se em uma direção que varia com a posição da bússola em relação ao ímã. Então, a gente consegue ver essa influência do ímã com relação ao comportamento da agulha magnética da bússola. Isso significa que o ímã influencia o espaço que o envolve por meio da criação de um campo de forças em torno de si mesmo. Então, ao redor de um ímã, existe essa influência que a gente vai estar chamando de campo magnético. Esse campo é denominado campo magnético e a cada ponto P do campo magnético associamos uma grandeza vetorial denominada vetor indução magnética ou simplesmente vetor campo magnético, indicado por B. Aqui eu trago para vocês uma imagem. Eu escolhi um ponto P ao redor de um ímã e localizei aqui nesse ponto uma bússola. Perceba que a agulha dessa bússola está orientada aqui numa certa direção. E a partir dessa figura eu vou estar descrevendo o comportamento do campo magnético. Então, o vetor campo magnético tem as seguintes características. Primeira, a direção dele de B, né, do ponto P, é aquela na qual se dispõe a agulha magnética. Então, a direção aí do meu vetor campo magnético é a mesma aqui da agulha magnética. E aí o sentido de B, já que ele é um vetor, né, é aquele para o qual aponta o polo norte da agulha. Então, o polo norte está aqui, essa partezinha vermelha, para onde ele está apontando seria o sentido desse vetor campo magnético. À medida que a gente for avançando no assunto, nós vamos aprender a calcular a intensidade desse campo magnético também, a intensidade do vetor campo magnético. Linhas de campo. Linhas de campo ou linhas de força é uma linha imaginária que indica a direção e o sentido do vetor campo magnético em cada ponto do campo. O vetor campo magnético é sempre tangente à linha de campo e tem o mesmo sentido que ela. Ele diz: observe que as linhas de campo partem do polo norte do ímã e chegam ao polo sul. Aqui uma imagem que faz referência às linhas de campo. Essas linhas elas não existem de verdade. Na verdade, a gente não consegue enxergá-las, né? Essas linhas é um artifício através de um modelo para que a gente tente entender como é o comportamento do campo magnético de um ímã. Então veja que elas saem aqui do polo norte e chegam no polo sul magnético. E também observe que a bússola que está aqui localizada no ponto P, a orientação da agulha, ela faz referência aqui ao comportamento da linha também de campo, né? Ela se organiza aqui, ela se orienta de acordo com a linha de campo. E aqui nessa imagem eu tenho também alguns pontos onde foram calculados o vetor campo magnético. Então aqui tem o B1, seria aqui o comportamento vetorial dele, o B2, aqui o comportamento vetorial, e o B3. Ele diz: as linhas de indução não se cruzam, né? Elas podem até ficarem próximas, mas elas não vão se cruzar. E nas regiões onde estão mais próximas, o campo magnético é mais intenso. Então aqui nos polos, olha como elas estão próximas. Então aqui a intensidade do campo magnético é maior do que nas regiões onde elas estão mais afastadas. Aqui também a gente consegue ver a aproximação dessas linhas. Então aqui no polo norte teríamos intensidade também, uma intensidade maior desse campo magnético. Bom, aqui eu trago uma imagem onde foi feito um experimento para estar observando essas linhas de campo. Então foi colocado aí dois ímãs em cima de uma superfície plana e também se jogou em cima desses ímãs limalha de ferro, né? Pequenos fragmentos de ferro. E aí você, com o tempo, começa a observar que esses pequenos pedacinhos de ferro, né? Essa limalha de ferro,
ela começa a se orientar de acordo com o campo magnético desse ímã, e o formato produzido aí por esse experimento faz referência às linhas de campo que eu mostrei na imagem anterior, certo? Dá para ver aqui as linhas, né, bem mais intensas nos polos e saindo de um polo, saindo do polo norte e chegando no polo sul magnético. Bom, as regiões em que as linhas de campo se encontram mais próximas uma das outras são as regiões nas quais o campo é mais intenso, o que ocorre nas proximidades dos polos. E outra informação aqui importante para se estudar o campo é o conceito de fluxo magnético, né? O fluxo magnético ele é o número de linhas de campo que atravessam uma superfície A. Para um campo uniforme, com linhas de campo perpendiculares a essa superfície A, a gente pode estar calculando o fluxo magnético pela expressão aí, B vezes A. O fluxo seria a intensidade do campo magnético vezes o valor da área da superfície A. Quando a gente estiver calculando aí o fluxo magnético, a gente tem que usar uma unidade de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, que é o Weber. Intensidade da força magnética. Os campos magnéticos agem sobre as cargas elétricas desde que elas estejam em movimento em relação ao campo em que estão inseridas. Então, se uma carga elétrica Q com velocidade V for colocada em uma região onde há um campo magnético uniforme B, pode ocorrer um desvio na trajetória dessa carga. Ela poderá realizar um movimento circular ou movimentos mais complexos, em virtude dos efeitos de uma força magnética. Então, quando uma carga elétrica está inserida em um campo magnético, a gente observa a interação dessa carga com esse campo e a gente diz que o desvio na sua trajetória ocorreu devido à força magnética. A expressão para calcular a força magnética, também chamada de força de Lorentz, foi Lorentz que descreveu o comportamento dessa força. Essa expressão é dada por, aí está aí, módulo de F, que é o módulo da força, é igual ao módulo de Q, que é o módulo da carga, vezes a velocidade que essa carga entra no campo magnético, vezes B, que é a intensidade do campo magnético, vezes seno de θ, onde θ é o ângulo entre V e o campo, né? V ele é a velocidade vetorial e B também é o vetor campo magnético, e aí o ângulo entre eles dois a gente coloca ali no seno de θ. Então, onde θ é o ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético. Bom, para determinar a direção e o sentido da força magnética, usamos a regra da mão direita. Então, a força magnética sendo um vetor, a equação anterior nos dá apenas a sua intensidade. E para a direção e o sentido, a gente vai estar usando a regra da mão direita. Essa regra é válida para cargas positivas. Então, está aí a figura mostrando a mão direita. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o polegar alinhado com a velocidade da carga e os dedos alinhados aí com a orientação do campo magnético. A palma da mão vai nos dizer a direção da força magnética que está atuando sobre a carga, certo? Isso daí seria a regra da mão direita. Bom, uma observação aí sobre a intensidade da força magnética. Para representar o campo magnético no papel, se você precisar representar ele no papel, a gente pode usar dois símbolos. Então, o primeiro deles aí indica que o campo está entrando no papel. Então, como é um vetor, se esse vetor ele estiver em direção ao papel, você usa esse símbolo. E se ele estiver saindo do papel, né, a gente coloca essa bolinha com esse pontinho no meio e ele indica que o campo está saindo do plano do papel, certo? São artifícios gráficos para estar representando vetores nessa direção, né, na perpendicular à superfície do papel, ou entrando ou saindo. Para mostrar aí como é que essa equação pode ser usada, né, um problema que envolve a força magnética, eu trouxe esse exemplo. No exemplo ele diz que supunha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 Tesla, certo? Tesla é a unidade usada para medir a intensidade do campo magnético. Sendo de 60 graus o ângulo formado entre V e B, né, o ângulo formado entre o vetor da velocidade e do campo magnético, determine a força magnética que atua sobre a carga
supondo que a mesma foi lançada com velocidade igual a 5 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. E está aí os itens, né? Um deles seria a resposta correta. Para estar respondendo, eu trouxe a relação que apareceu antes, né? Que diz que a intensidade da força magnética é igual ao módulo de Q vezes V vezes B vezes seno de θ. E essas informações no problema, né? A carga aqui vale 4 microcoulomb, então eu escrevi 4 vezes 10 elevado a menos 6, que o micro vale 10 elevado a menos 6. Ela está em módulo, já deixei o valor aqui positivo, vezes a velocidade, 5 vezes 10 elevado a 3, já coloquei aqui também, vezes a intensidade do campo magnético, está aqui os 8 teslas, coloquei, vezes o seno do ângulo entre eles, que no caso a questão falou que era 60 graus. Então, resolvi, fiz algumas multiplicações aqui, né? Eu multipliquei o 4 pelo 5, que deu 20, o 20 pelo 8, que deu 160. Conservei aqui a base 10, né? Somei os expoentes, então menos 6 mais 3 dá menos 3. E também coloquei aqui o valor do seno de 60 graus. Está aqui, raiz de 3 sobre 2. Bom, eu coloquei um valor ali aproximado para a raiz de 3, 1,73, e também dividi 160 por 2, que deu 80. E aí, multiplicando 80 por 1,73, eu tenho que a força magnética é 138,4 vezes 10 elevado a menos 3. Eu não tenho essa resposta, então eu preciso fazer algumas aproximações e alguns ajustes, colocando aí o resultado na notação científica, aproximando 138,4 para 140. Aí eu fiz aqui o deslocamento da vírgula em duas casas decimais e encontrei que minha força magnética é 1,4 vezes 10 elevado a menos 1 newtons. Como a força magnética não deixa de ser uma força, então a unidade dela, de acordo com o sistema internacional, tem que ser o newtons. E aí eu encontro a resposta correta aí do nosso exemplo é a letra D. Bom, pessoal, essas foram as informações da nossa aula, certo? Façam a leitura do livro para estar aprofundando essas informações e também façam as atividades. Eu estou deixando aqui como atividade do módulo 11 do capítulo 31, das páginas 27, 28 e 29, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tchau!